Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E aí, tá pronto para a aula de hoje? Então, papel, lápis, caneta na mão, que vão ter algumas perguntas no meio da aula que são muito importantes você copiar e responder, porque a nossa aula vai ser muito didática. Então, eu te peço agora neste momento, pega um caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa acompanhar comigo aqui a aula de hoje. Tamo junto? Então, bora pra aula! Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Segundo passo. O primeiro passo, ele nos despe das ilusões sobre a adicção. O segundo passo nos dá a esperança de recuperação. O segundo passo, ele nos diz o que descobrimos sobre nossa adicção no primeiro passo. Não é o final da história. Que a dor e a insanidade com as quais temos vivido são desnecessárias. Elas podem ser aliviadas com o tempo. Aprendemos a viver sem elas através do trabalho dos 12 passos. O segundo passo, ele preenche o vazio que sentimos quando terminamos o primeiro. Quando nos aproximamos do segundo passo, começamos a considerar a possibilidade da existência de um poder maior do que nós. Um poder capaz de amenizar nossa dor, acalmar nossa confusão e recuperar nossa sanidade. Quando éramos novos no programa, muitos de nós ficamos confusos com a constatação implícita neste passo de que éramos insanos. Do reconhecimento da nossa impotência até a admissão da nossa insanidade. Parecia um salto imenso. Entretanto, após ter algum contato com o programa, começamos a entender do que este passo trata realmente. Lemos o texto básico e descobrimos que nossa insanidade era definida como repetir os mesmos erros, esperando resultados diferentes. Certamente podemos nos identificar com esta frase. Afinal de contas, quantas vezes já havíamos insistido num comportamento que nunca deu certo antes, sempre dizendo, vai ser diferente dessa vez? Bem, isso é insanidade. Ao viver os princípios deste passo por alguns anos, descobrimos o quanto ela é profunda. Frequentemente descobrimos que a definição do texto básico apenas arranha a superfície. Muitos de nós resistimos a este passo por pensar que era necessário sermos religiosos. Nada poderia estar mais distante da verdade. Não há nada, absolutamente nada, no programa de Narcóticos Anônimos ou de Alcoólicos Anônimos, na programação de 12 Passos, exigindo que um membro seja religioso. A ideia de que qualquer um pode se juntar, independente de religião ou falta de religião, é enfaticamente definida na nossa Irmandade, no nosso programa. Nossos membros empenham-se em concordar com essa ideia e em não tolerar nada que comprometa nosso direito incondicional como adictos de desenvolver uma compreensão própria de um poder maior do que nós. Este é um programa espiritual e não religioso. A beleza do segundo passo é revelada quando começamos a imaginar como nosso poder superior pode ser. Somos encorajados a escolher um poder que seja amoroso, cuidadoso e, o mais importante, capaz de devolver-nos a sanidade. O segundo passo não diz, viemos a acreditar em um poder superior a nós. E sim diz, viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. A ênfase não recai sobre quem ou o que esse poder é, mas sobre o que ele pode fazer por nós. O próprio grupo certamente representa um poder maior do que nós. Assim como os princípios espirituais contidos nos 12 passos e, naturalmente, a compreensão que qualquer membro tenha sobre o poder superior. Ao ficarmos limpos e darmos continuidade ao trabalho deste passo,
descobrimos que não importa o quanto nossa adicção tenha avançado, ou até que ponto nossa insanidade tenha progredido, é ilimitada a capacidade do poder superior de devolver nossa sanidade. Vamos falar sobre esperança. A esperança que obtemos através da prática do segundo passo substitui o desespero com que chegamos ao programa. Todas as vezes que seguimos o que parecia ser um caminho que nos livraria da nossa adicção, como, por exemplo, medicina, religião ou psiquiatria, descobrimos que só nos levava até certo ponto, pois nenhuma dessas opções era suficiente para nós. À medida que esgotamos nossas opções e recursos, nos perguntamos se iríamos algum dia encontrar uma solução para o nosso dilema e se haveria algo neste mundo que pudesse funcionar. Na verdade, podemos ter ficado um tanto desconfiados quando chegamos à programação, questionando se seria apenas mais um método que não iria funcionar tão bem, a ponto de fazer alguma diferença. Entretanto, algo inédito aconteceu conosco, posso falar de mim, comigo, quando eu assisti às primeiras reuniões ou quando tive o primeiro contato com a programação. Havia outros aditos que tinham usado droga da mesma maneira que eu e que agora estavam limpos. E eu acreditei neles. Eu sabia que podia confiar neles. Conhecíamos os lugares onde estivemos na nossa adicção, não apenas os locais da ativa, no sentido geográfico, mas o mesmo horror e desespero que os nossos espíritos visitavam a cada vez que nós usávamos. Os adictos em recuperação que encontramos conheciam esses lugares tão bem quanto nós, porque tínhamos estado lá. Foi quando percebi que esses companheiros adictos como eu estavam ficando limpos e encontrando a liberdade, que a maioria de nós experimentou o sentimento de esperança. Podíamos estar com alguns companheiros após uma reunião. Podemos ter ouvido uma história exatamente igual à nossa. A maioria de nós pode se lembrar deste momento, mesmo após muitos anos. E esse momento chega para todos nós. Nossa esperança, ela é renovada através da recuperação. Cada vez que nos é revelado algo novo sobre a nossa doença, a dor da conscientização vem acompanhada do surgimento da esperança. Não importa quão doloroso possa ser o processo de demolição da nossa negação, algo está sendo reconstruído neste lugar, dentro de nós. Mesmo que não acreditemos em nada, acreditamos na programação. Acreditamos que podemos ser devolvidos à sanidade, mesmo nos momentos de maior desesperança, até mesmo nas nossas áreas mais adoecidas. Agora pergunta para você ou para seus pacientes: em que tenho esperança hoje? Insanidade, vamos lá. Se tivermos qualquer dúvida sobre a necessidade de renovar a sanidade nas nossas vidas, vamos ter problemas com este passo. O primeiro passo deverá nos ajudar, se estivermos em dúvida. Agora é a hora de dar uma boa olhada na nossa insanidade. Pergunta para você aqui ou para os seus pacientes: acreditei que poderia controlar meu uso? Quais foram algumas das minhas experiências com isso? E de que maneira meus esforços foram mal sucedidos? Que coisas fiz que mal posso acreditar quando olho para trás? Coloquei-me em situações de perigo para conseguir drogas? Comportei-me de uma maneira da qual agora me envergonho? Como foram essas situações? Tomei decisões insanas como consequência da minha adicção? Abandonei empregos, amizades e outros relacionamentos ou desistir de atingir outras metas apenas porque interferiam com o meu uso? Alguma vez me machuquei fisicamente ou machuquei outra pessoa por causa da minha adicção? Insanidade é a perda de nossa perspectiva e do nosso senso de limite. Por exemplo,
podemos pensar que nossos problemas pessoais são mais importantes do que os de qualquer outra pessoa. Na verdade, podemos estar completamente incapazes de considerar as necessidades dos outros. Pequenos problemas tornam-se enormes catástrofes. Nossas vidas ficam totalmente desequilibradas. Alguns exemplos óbvios do pensamento insano são: acreditar que podemos ficar limpos sozinhos ou acreditar que o uso de drogas era nosso único problema e que agora tudo está bem, pois estamos limpos. Na programação, a insanidade é constantemente definida como acreditar que podemos procurar algo fora de nós. Drogas, poder, sexo, comida. Para corrigir o que está errado dentro de nós, nossos sentimentos. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Como eu reagia de forma exagerada ou apática diante das coisas? Como tem sido o desequilíbrio da minha vida? De que maneira minha insanidade diz que as coisas externas podem me preencher ou resolver todos os meus problemas? Usando drogas? Jogando compulsivamente, comendo ou buscando sexo? Alguma outra coisa? Faz parte da minha insanidade acreditar que o sintoma da minha adicção, usar drogas ou outra manifestação, é meu único problema? Se já estamos limpos há algum tempo, podemos perceber que todo um novo estágio de negação está dificultando a visão da insanidade nas nossas vidas. Assim, como fizemos no início da nossa recuperação, precisamos nos familiarizar com as maneiras como temos sido insanos. Muitos de nós descobrimos que nossa compreensão de insanidade vai além da definição da insanidade do texto básico, cometendo o mesmo erro várias vezes, mesmo quando sabemos perfeitamente quais são os resultados. Talvez estejamos nos machucando tanto que não nos importem as consequências. Achamos que realizar uma obsessão vai valer o preço, de alguma maneira. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Quando agimos movidos por uma obsessão, mesmo sabendo quais seriam os resultados, o que pensamos e sentimos antes? O que isso nos fez continuar? Viemos a acreditar. A discussão acima, levantada aqui, uma série de motivos pelos quais podemos ter dificuldades com este passo. Pode haver outros. É importante para nós identificar e superar qualquer barreira que possa nos impedir de vir a acreditar. Pergunta agora para você ou para os seus pacientes. Vamos lá, primeiro. Tenho medo de vir a acreditar? Quais são os meus medos? Tenho quaisquer outras barreiras que me impeçam de vir a acreditar? Se sim, quais são elas? O que significa para mim a expressão viemos a acreditar? Como adictos, temos a tendência de querer que tudo seja imediato, recompensas rápidas. Mas é importante lembrar que o segundo passo é um processo, não algo que acontece de repente. A maioria de nós não concorda simplesmente um dia, sabendo que um poder maior do que nós poderá nos devolver a sanidade. Aos poucos desenvolvemos a fé. Ainda assim, não temos de ficar sentados, esperando que a nossa fé cresça sozinha. Podemos ajudar. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Já acreditei em algo do qual não tinha qualquer tipo de evidência tangível? Como foi essa experiência? Que experiências já ouvi outros adictos partilharem sobre o processo de acreditar? Já experimentei alguma delas na minha vida? Em que eu acredito? De que forma minha fé cresceu desde que entrei em recuperação? Um poder maior do que nós, cada um de nós entra em recuperação com toda uma história de experiências de vida, não é verdade? E essa história, ela determinará, em grande parte, o tipo de compreensão que desenvolvemos sobre um poder maior do que nós.
Neste passo, não precisamos ter ideais ou ideias específicas quanto à natureza ou identidade do poder superior. Esse entendimento virá depois. O mais importante no segundo passo é desenvolver uma compreensão que possa nos ajudar verdadeiramente. Não estamos preocupados com a elegância teológica ou a fidelidade doutrinária. Se queremos algo que funcione, nós queremos algo que funcione. Pergunta para você agora ou para os seus pacientes: quão poderoso um poder maior do que nós tem que ser? A resposta para essa pergunta ela é simples. Sem dúvida alguma, nossa dicção foi um poder negativo maior do que nós. A dicção nos levou por um caminho de insanidade e nos fez agir de forma diferente daquela que nós gostaríamos. Precisamos de algo que combata isso. Algo que seja, pelo menos, tão poderoso quanto nossa adicção. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Tenho dificuldade para aceitar que exista um poder ou poderes maiores do que eu? Cite algumas coisas maiores do que você. Um poder maior do que eu pode me ajudar a ficar limpo? Como? Um poder maior do que eu pode ajudar na minha recuperação? Como? Alguns de nós podemos ter uma ideia muito clara quanto à natureza de um poder maior do que nós. E não há absolutamente nada de errado nisso. De fato, o segundo passo é o ponto em que muitos de nós começamos a formar ideias práticas sobre um poder maior do que nós. Se já não o fizemos antes, muitos adictos consideram muito útil identificar o que um poder maior do que nós não é, antes de identificar o que ele é. Além disso, observar o que um poder maior do que nós é capaz de fazer pode nos ajudar a descobrir mais ao seu respeito. Existem muitas maneiras que podemos desenvolver de compreender um poder maior do que nós. Podemos vê-lo como o poder de princípios espirituais, como o poder da programação, como orientações bem direcionadas ou qualquer outra coisa que possa conceber, contanto que seja amorosa, cuidadosa e mais poderosa do que nós. De fato, não precisamos ter qualquer tipo de compreensão sobre um poder maior do que nós, para conseguir usá-lo a fim de permanecermos limpos e buscarmos nossa recuperação. Agora, perguntas para você ou para o seu paciente. Que provas tenho de que um poder superior está operando na minha vida? Quais são as características que meu poder superior não tem? Quais são as características que meu poder superior tem? Devolvendo-nos a sanidade. O livro It Works, How and Why define o termo devolver como mudar, até que a adicção e a insanidade que a acompanha não controlem mais as nossas vidas. Acreditamos que, assim como a insanidade era evidente na nossa perda de perspectiva e senso de limite, fica claro também que a sanidade nos permite tomar decisões mais assertivas. Descobrimos que podemos escolher como vamos agir. Começamos a ter maturidade e sabedoria para ponderar e considerar todos os aspectos de uma situação antes de tomar uma atitude. Naturalmente, nossas vidas irão mudar. Para a maioria de nós, não é difícil identificar a sanidade nas nossas vidas. Quando comparamos nossa ativa com o início da recuperação, quando comparamos esse início com algum tempo a mais de recuperação ou esse tempo com um período ainda mais longo, tudo isso é um processo e nossa necessidade de recuperar a sanidade vai mudando com o tempo. Quando somos novos no programa,
ser devolvido à sanidade provavelmente significa não ter que usar mais. E, quando isso acontece, talvez cesse alguma parte da nossa insanidade que esteja direta e obviamente ligada ao nosso uso. Não iremos mais cometer crimes para conseguir drogas. Iremos parar de nos colocar em situações de perigo, apenas para alimentar o nosso uso. Se já estivermos em recuperação há algum tempo, podemos achar que não temos dificuldade em acreditar que um poder maior do que nós possa nos ajudar a ficar limpos. Mas talvez não tenhamos pensado no significado da volta à sanidade para nós, além do fato de ficarmos limpos. Ao crescermos em recuperação, é muito importante que nossa compreensão do sentido de sanidade também cresça. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Que coisas eu considero como sendo exemplos de sanidade? Que mudanças no meu comportamento e na minha maneira de pensar são necessárias para me devolver à sanidade? Em português funciona como e por quê? Em que áreas da minha vida preciso ter sanidade agora? Como o caminho para a sanidade é um processo? Como o trabalho com os outros passos irá ajudar no meu retorno à sanidade? De que maneira a sanidade já foi restaurada na minha recuperação? Bom, alguns de nós podem ter expectativas irreais sobre ser devolvido à sanidade. Pensamos que nunca iremos ficar com raiva novamente ou que, assim que começarmos a trabalhar este passo, nos comportemos com perfeição o tempo todo. Não teremos mais problemas com obsessões, tumultos emocionais ou desequilíbrio nas nossas vidas. Essa descrição pode parecer extrema, mas se estamos decepcionados com o nosso crescimento pessoal ou com a demora em sermos devolvidos à sanidade, podemos reconhecer nela algumas de nossas crenças. A maioria de nós descobriu que atingimos maior serenidade ao abrirmos mão de qualquer expectativa quanto ao processo da nossa recuperação. Perguntas para você ou para os seus pacientes agora. Que expectativas tenho quanto a ser devolvido à sanidade? São realistas ou não? Minhas expectativas realistas sobre o meu processo de recuperação estão sendo atingidas ou não? Compreendo que a recuperação acontece com o tempo e não da noite para o dia? Quando somos capazes de agir com sanidade, mesmo que por uma só vez, numa situação com a qual nunca conseguimos lidar com sucesso, é uma prova de sanidade? Tive experiências como essa na minha recuperação? Quais foram? Vamos falar agora sobre os princípios espirituais aqui. No segundo passo, iremos nos concentrar na mente aberta, boa vontade, fé, confiança e humildade. O princípio da mente aberta que encontramos no segundo passo surge da compreensão de que não podemos nos recuperar sozinhos, que precisamos de algum tipo de ajuda. E continua quando abrimos nossa mente para acreditar que possa existir ajuda para nós. Tendo ou não qualquer noção de como esse poder maior irá nos ajudar, basta acreditar que é possível. Perguntas para você ou para os seus pacientes. Por que ter mente aberta, fechada, é prejudicial para a minha recuperação? Como estou demonstrando mente aberta na minha vida hoje? De que maneira minha vida mudou desde que entrei em recuperação? Acredito que mais mudanças são possíveis. Praticar o princípio da boa vontade no segundo passo pode começar de maneira simples. No início, apenas indo às reuniões ou estudando a programação e ouvindo que os outros adictos em recuperação compartilham sobre sua experiência com este passo. Podemos então começar a aplicar o que ouvimos na nossa própria recuperação.
Naturalmente, pedimos ajuda aos companheiros que nos oriente. Perguntas para você e para os seus pacientes. O que estou pronto a fazer para ser devolvido à sanidade? Existe algo que eu esteja disposto a fazer agora e que antes não estava? O quê? Não podemos apenas esperar sentados. Para ter um sentido, um sentimento de fé ao praticar o segundo passo, precisamos trabalhá-lo. Uma das sugestões que tem funcionado para muitos de nós é agir como se tivéssemos fé. Isso não significa que devemos ser desonestos conosco. Não precisamos mentir para os nossos companheiros ou qualquer outra pessoa sobre a nossa situação neste passo. Não estamos preocupados com as aparências. Agir como se quer dizer simplesmente viver como se aquilo em que acreditamos fosse acontecer de fato. No segundo passo, isso significa viver como se esperássemos ser devolvidos à sanidade. Existem muitas maneiras de fazer isso funcionar na nossa vida particular. Muitos companheiros sugerem que podemos começar a agir como se indo regularmente às reuniões e seguindo as orientações dos nossos companheiros, que seja padrinho ou madrinha. Pergunta para você ou para os seus pacientes: que atitudes tenho tido que demonstram minha fé? De que maneira minha fé tem crescido? Sou capaz de fazer planos, tendo fé que minha adicção não irá interferir? Praticar o princípio da confiança talvez implique superarmos a sensação de medo do processo de retorno à sanidade. Mesmo se estivermos limpos há pouco tempo, provavelmente já sentimos alguma dor emocional com o nosso crescimento em recuperação. Podemos ter medo de que haja mais dor aí dentro. De certa maneira, temos razão. Haverá mais dor, sim. Não será, porém, mais do que possamos suportar. E, também, não precisamos passar por isso sozinhos. Se pudermos desenvolver nosso senso de confiança no processo de recuperação e num poder maior do que nós, atravessaremos melhor os momentos de dor. Saberemos que aquilo que nos espera do outro lado será mais do que apenas uma felicidade superficial. Será uma transformação fundamental que tornará nossas vidas profundamente mais satisfatórias. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Que medos tenho que estão interferindo na minha fé? O que necessito fazer para me livrar desses medos? Quais as minhas ações que demonstram minha fé no processo de recuperação e num poder maior do que eu? O princípio da humildade surge da tomada da consciência de que existe um poder maior do que nós. É uma luta tremenda para a maioria de nós. Parar de confiar em nossos pensamentos e começar a pedir ajuda. Porém, quando o fazemos, praticamos o princípio da humildade encontrado no segundo passo. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Procurei a ajuda de um poder maior do que eu hoje? Como? Busquei a ajuda do meu padrinho ou madrinha ou companheiro, fui às reuniões e procurei por outros adictos em recuperação? Quais foram os resultados? Seguindo em frente, quando estamos prontos para seguir até o terceiro passo, podemos querer ver o que ganhamos através do segundo passo. Escrever sobre nossa compreensão de cada passo enquanto nos preparamos para alcançar nos ajuda a internalizar os princípios espirituais relacionados a ele. Pergunta para você agora para os seus pacientes. Que atitudes posso tomar que irão me ajudar ao longo do processo de vir a acreditar? O que estou fazendo para superar as expectativas irreais que possa ter quanto a ser devolvido à sanidade?
Qual é minha compreensão do segundo passo? De que maneira o meu conhecimento e experiências anteriores afetaram o meu trabalho neste passo? Ao avançar para o terceiro passo, um sentido de esperança está provavelmente nascendo dentro do nosso espírito. Mesmo que não sejamos novos no programa, acabamos de reforçar nosso conhecimento de que a recuperação, o crescimento e a mudança não são apenas possíveis, mas sim inevitáveis quando fazemos um esforço para trabalhar os passos. Podemos ver a possibilidade de nos livrar daquele tipo específico de insanidade, ao qual ficamos agarrados devido à nossa adicção. Provavelmente já começamos a experimentar alguma liberdade. Estamos nos libertando da perseguição cega da insanidade. Exploramos nossa insanidade e começamos a confiar num poder maior do que nós, para nos livrar de continuar pelo mesmo caminho. Começamos a ser libertos das nossas ilusões. Já não precisamos mais lutar para manter nossa adicção em segredo, ou nos isolar para esconder nossa insanidade. Vimos como o programa funciona para os outros e descobrimos que começa a funcionar para nós também. Através da nossa fé recém-encontrada, conseguimos boa vontade para tomar uma atitude e trabalhar o terceiro passo. Se você gostou, querido, dessa aula de hoje, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha essa aula para mais pessoas, para que a gente possa divulgar esse conhecimento e essa mensagem de recuperação, de esperança e de fé. Tamo junto, shalom e que o Eterno abençoe. Até a próxima aula. Valeu!